A melhor proposta para um ser humano é a evolução. É saber a sua origem, acreditar que está aqui de passagem, que está aqui vivendo uma nova realidade e que essa realidade precisa ser concluída, né? Nós estamos aqui num grande aprendizado, nesse grande laboratório que se chama Terra e que tem várias influências energéticas sobre o nosso corpo, né? E o que elas representam, como elas vibram nas nossas células, como elas modificam instantaneamente o nosso comportamento, apenas pelo nosso pensamento, apenas pela nossa maneira de falar, de agir, de dizer as coisas, né? Os nossos momentos, né? Esse grande aprendizado para como manter o sistema decimal tranquilo, ordeiro e equilibrado. Isso é fantástico, é uma experiência fantástica que qualquer ser humano, qualquer ser de qualquer mundo lá de outros planetas querem passar pela experiência. E são bilhões de seres querendo passar pela experiência de estar aqui na Terra vivendo essa experiência terrena. E nós não damos valor a isso, né? Nós temos que entender que a gente tem a mesma composição da Terra, então nós vibramos numa unidade só, né? Mas como conquistar? Por que nós temos uma força telúrica no centro da Terra? Por que essa força sobe? Por que ela nos afeta? E por que nós não reagimos da maneira como ela gostaria que nós reagíssemos, né? Trazendo bem-estar para nós, fazendo com que as coisas fluam na nossa vida, né? Porque nós temos uma coisa que se chama ego e nós temos o nosso sistema dual, e esse sistema dual está sempre em conflito, né? Quando ele está equilibrado, ele está sempre indo buscar o caos, ou o caos indo buscar a tranquilidade. Então existe uma troca disso, né? Então por isso que a gente não consegue observar e sentir as forças telúricas do centro da Terra, que passam realmente a nos curar, nos equilibrar, nos mantendo em perfeita harmonia com o universo. E a gente precisa disso agora nesse momento. Chegou um ápice da vida em que a gente não tem mais tempo para ficar esperando acontecimentos chegarem. A gente não precisa mais dos deuses. Os deuses estão em nós. Os deuses estão em nossas células. Afinal de contas, foram 145 mil cientistas trabalhando no projeto do corpo humano e 14 mil mestres geneticistas. Então você já imagina 14 mil mestres geneticistas construindo um corpo humano. Como construir esse corpo humano, né? E depois como colocar a capa desse corpo para que ele possa se movimentar. Mas qual a força que o corpo humano iria usar, né? Então, esse objeto de pesquisa de milhares de anos até conseguir construir esse corpo e ver a força, qual a melhor força para compor esse corpo, foram milhares de anos. E esses milhares de anos a gente precisa agora saber, né? Por que nós temos essa força interna que nos movimenta? Por que ela movimenta os nossos nervos, os nossos músculos, a nossa corrente sanguínea? Por que ela esquenta, ela esfria? Por que ela dá força? Por que ela movimenta o corpo? Por que ela vibra, né? Por que ela faz a cabeça vibrar? Por que ela faz os pés caminharem? Por que ela fortalece os ossos? Para que os ossos comecem a se movimentar o corpo, automaticamente toda essa estrutura comecem como se fosse uma fábrica, sabe? Se engendrando em si mesmo. Isso é o vril, né? Essa é a capacidade que nós temos que nós temos em nosso interior e que a gente desconhece e que agora ela precisa vir à tona. Então, assim, olha, vril, o poder secreto da respiração. Isso não é só um manual, isso é um livro de ensinamento. São vários anos, 4 anos pesquisando, 2 anos
selecionando e um ano escrevendo, para que a gente conclua esse livro de ensinamento, para que as pessoas passem a usar esse livro. Então, a Vril, o poder da respiração, está na Amazon, à disposição de cada um de vocês, para que vocês possam fazer a sua compra, para que vocês possam viver, aprender tudo que tem nesse livro, tudo, e fazer o exercício Vril, né? Emanar mais harmonia dentro de si, tirar agonia, tirar dores, eliminar as doenças junto e potencializar os remédios. Mas, sobretudo, manter um corpo viçoso, cheio de energia. Eu tenho 70 anos, vou completar 71 anos. E me sinto assim, com um espírito muito harmonioso. E aceitando a minha velhice, porque isso traz maturidade, traz as experiências que a gente já passou e faz com que a gente diga, meu Deus, valeu a pena, né? Valeu a pena. O Vril vem recheado de ensinamentos, vem recheado de exercícios. Você vai fazer iniciações, você vai aprender a respirar, você vai direcionar a sua respiração, você vai colocar um organismo dentro da respiração e a respiração dentro do organismo e fazer com que eles se movimentem em uma unidade. Dessa forma, você afasta qualquer sensação, qualquer sentimento. O Vril, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode iluminar o seu corpo e afastar qualquer espécie, qualquer ser, qualquer energia indesejada. Você pode, inclusive, porque nós abrimos portais todos os dias. A maioria das pessoas, elas vão para os lugares para abrir um portal, né? Lugares acham que só... Elas já estão abrindo diretamente atrás de si. Todos os dias, com as suas ações e com seus atos, elas abrem um portal de comunicação com camadas, com seres, com passado, com presente e com o futuro. Tudo vinculado ao mesmo tempo. E todas essas forças podem afetar para o bem ou para o mal. Você pode trazer um sofrimento do passado para o presente e fazer, dependendo do momento que você estiver passando, e ter a mesma sensação do passado. Sentir essa mesma sensação do passado, como um déjà vu, né? Ou como algo como se fosse uma continuidade do seu sofrimento. E que quando você consegue fechar esse portal, meu Deus, é uma maravilha, porque você tem a capacidade de ir lá e empurrar e fechar o portal. Você tem a capacidade de pegar as pessoas, ou as pessoas que eu falo são os seres, né? Qualquer entidade, pegar essas entidades e empurrar para trás, porque a sua força Vril, você está com o poder do Vril, você está com a sua energia iluminada, né? Esse corpo elétrico está em movimento, mas ele está iluminado no momento que você faz as suas respirações. Iluminado, você vai lá e fecha esses portais e manda tudo de volta, ou para o seu mundo de origem, ou para a camada da sua espécie, onde a sua espécie estiver. Sim, porque nós temos camadas em mundos paralelos, onde vários seres estão nos assistindo, estão assistindo a nossa evolução. Naves invisíveis acompanhando de quilômetros, né? Acompanhando a nossa evolução. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Se você acha que você esteve um dia sozinho, engano seu. Você está com milhares de seres te acompanhando, inclusive com personalidades da sua vida passada, consciências das suas vidas passadas, todas elas caminhando em camadas, né? Uma se sobrepondo à outra, na vertical, e elas vão em camadas. A partir do momento que você acessa uma, elas vêm e fazem parte de você. Então a gente tem que acessar, ter
a sabedoria de sentir que quando tem algo que não é meu, algo que está me afetando, vou devolver, vou mandar de volta. Você tem a capacidade de um trabalho de magia, sentir que foi feito um trabalho de magia, você dissolver, explodir com a sua própria luz esses trabalhos. Antigamente Merlin fazia isso, né? Nicolau Flamel fazia isso muito bem, que era um mago, que até hoje ainda vive. Vai despojando um corpo e vai adquirindo um novo corpo. E assim ele vai vivendo. E assim outros seres também vão vivendo e nos acompanhando ou evoluindo, acompanhando uma evolução. A maioria do mundo desconhece esses conhecimentos, mas a partir do momento que começa a aprender, a evoluir um pouco mais, adquirir mais conhecimentos, elas veem que elas não precisam mais de nada de fora, nada externo. A não ser que queira, a não ser que seja por simpatia, né, por amor a alguma entidade. Mas ela pode, só com o som de um tambor, dentro de um círculo de pedra, ou dentro de uma caverna de granito, que tenha bastante granito, ela pode tocar o tambor, ela pode fazer com que esse som comece a reverberar naquele lugar, e esse som vem para ela. E a partir do momento que ela receber, ela começa a expandir aquela energia dela, se transformando em luz. Então, assim, há muitos segredos do Vril, né? Vril, quando você usa as runas, é preciso. Ela fala sobre o teu destino, ela fala sobre como é que você pode saber do teu futuro, né? E como, inclusive, tomar decisões corretas. Porque você, a pedra, o som vibracional, você está jogando a runa ao som de uma vibração, ao som de um tambor, ao som gutural e o tambor. E aí você vê que grande descoberta, né? Isso a gente precisa falar, isso a gente precisa saber, né? Que o Vril veio para ficar. O Vril é a nova ciência do futuro. Vril com apometria quântica, né? Fazendo esses trabalhos maravilhosos de ajuda às pessoas, a gente equilibra, né? E faz com que as pessoas recebam esses ensinamentos e produzam maravilhas em torno de si e em si mesmo. Vril, o poder secreto da respiração, está na Amazon à sua disposição. Vamos lá, adquira o seu ou compre direto pelo 51 99 131 2064. Te esperando, entra no nosso grupo do WhatsApp e desfrute de várias informações que a gente passa lá. Beijo no coração, minha gente. Obrigada.